Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do Escritório Zal. Estou passando aqui no canal hoje para a gente falar sobre mais um dos ativos que compõem a carteira de dividendos da XP, que é a Top Dividendos XP. Antes da gente entrar no assunto que a gente veio ouvir, trazendo aqui para vocês o que é a carteira da XP. Basicamente é uma carteira que tem como principal viés a alocação dos recursos em ativos bons pagadores de dividendos. Então, as principais características, né, pessoal, é uma perspectiva de pagamento contínuo de dividendos, um dividend yield atrativo. Então, o ativo ele tem que pagar necessariamente um dividendo, né, um valor percentual de dividendos que seja atrativo. Não basta unicamente, né, ter essa previsibilidade dos dividendos. Gestão de qualidade e modelo de negócio sólido. Então, só paga dividendo quem dá lucro. E se a gente está falando de uma empresa que está principalmente em crescimento, né, está reinvestindo muito capital, é um ativo que tende a pagar menos dividendos e acaba sendo muitas vezes mais cíclico e natureza mais defensiva, né? Então, de forma geral, essas características acabam compondo um portfólio que acaba sendo mais acíclico, né? Ele consegue desempenhar independente do momento de mercado. Então, essas são as principais características, sempre lembrando que em momentos de pujança econômica, geralmente os ativos que mais se valorizam, né, são os ativos aí que têm uma maior perspectiva de crescimento e principalmente aqueles que reinvestem muito capital, né? Então, eles acabam sendo cortados dessa carteira. A carteira é composta por 5 ativos e cada ativo tem 20% de participação. Temos CPLE 6, NBR 3, ENG, Taesa e CESP. E nós vamos falar especificamente, né, sobre as ações da Taesa, ok? Então, sem mais delongas, né, vamos ao que nos interessa. Começando, né, pelo ramo de negócio, basicamente a Taesa, né, é uma empresa do setor de transmissão de energia. Para quem não sabe, né, pessoal, a gente pode operar de forma geral entre geração e transmissão, sendo que a transmissão, em teoria, é um negócio que tem menos risco, né, um dos que tem menos risco de negócio que a gente tem hoje que opera na bolsa, né. Basicamente porque a ideia aqui é infraestrutura. Então a Taesa, ela tem vários contratos de longo prazo e ela disponibiliza a infraestrutura para a transmissão, né, da energia. Então são contratos longos com rendimento acima da inflação e isso acaba sendo bastante interessante, bastante previsível, porque se tu tem um contrato com baixo risco de crédito e vencimento acima de 5 anos, às vezes 10 anos, 15 anos, cara, isso acaba virando, né, uma máquina, né, de fazer dinheiro, um fluxo de caixa extremamente previsível. Os grandes assuntos que nós temos, então, o primeiro ponto, né, é que, dada essa previsibilidade, essa empresa ela pode se tornar muito interessante no cenário atual. A gente tem aí uma questão política que é muito complicada no Brasil. Isso daqui, se a gente tinha a impressão que a gente vivia na antessala da eleição, isso desde 2018, né, desde a eleição do atual presidente, agora isso se acentuou ainda mais. Pós-pandemia nós tivemos um gasto excessivo que tornou aí o fiscal bastante frágil no Brasil. E sem falar na parte dos lockdowns, né, estamos tendo uma série de lockdowns e isso está prejudicando bastante, né, principalmente a expectativa do PIB e os negócios mais cíclicos. Então, num cenário como esse, tu tem uma empresa com baixo risco de crédito e previsibilidade de caixa, acaba sendo bastante interessante. Acho que esse é o ponto que mais chama a atenção dos analistas da XP. E o segundo, né, gente, a parte de alguns projetos que podem gerar valor adicional com economia de gastos e antecipação de entrega, né? Então, a Taesa possui 8 projetos em construção, eles foram arrematados em leilões de transmissão nos últimos anos e os analistas assumem que a entrega dos projetos vão ocorrer no prazo e com orçamento previsto. Então, acho que os analistas acreditam que esses são os pontos principais da empresa, né? Mas acho que eu sempre ressalto que, principalmente no setor de transmissão, a previsibilidade é o que mais conta. O que é o ponto mais complicado? Basicamente são dois. O primeiro deles, né, com relação aos juros. Hoje, inclusive, a gente teve agora há pouco a reunião do Copom, a taxa básica de juros subiu para 2,75. Foi uma alta que, se a gente for avaliar, foi até um pouco acima do consenso do mercado. Muitos acreditavam que a alta ia se dar na faixa de 0,5%.
mas então foi uma alta um pouco mais hawkish, né? Foi um pouco mais forte, e levando em conta que é uma empresa que tem uma baixa expectativa de crescimento e uma alta expectativa de geração de fluxo de caixa, quando tu tem um juro mais elevado, ela acaba perdendo um pouco da atratividade. Porém, né, como se a gente for levar em consideração que muitas empresas de crescimento já estão com múltiplos aí bastante altos, se a gente tem uma elevação de juros, esses ativos são trazidos a valor presente, isso acaba reprecificando para baixo. Acho que a própria Taesa aí, ela pode, apesar de sofrer negativamente, ela pode acabar tendo um resultado aí, sendo bastante defensiva no momento de queda, até porque o maior benefício das empresas pagadoras de dividendo são justamente os períodos de baixa do mercado, né? Então, quando a gente tem altas muito acentuadas, geralmente os papéis não acompanham, né, nos momentos cíclicos, mas como eles caem menos nos momentos de baixa, eles acabam se tornando negócios interessantes. Então, mesmo que esse cenário de alta de juros impacte a empresa, ele, no relativo ele poderia acabar impactando muito mais outros setores da economia. Então, mesmo assim, pode fazer sentido ter a carteira no portfólio. O segundo ponto, né, gente, é com relação ao preço, né? Então aqui tem até inclusive um aviso. O preço atual da empresa é R$ 35,65 e o preço-alvo é de R$ 32 no padrão, né? Se a gente for pegar o cenário base, sendo que no cenário pessimista seria 28 e no cenário otimista 33. Então a empresa hoje já está negociando acima, né, do patamar otimista dos analistas da XP. Ah, Flávio, então isso é sinal que a empresa vai cair? Olha, não necessariamente. Os analistas, inclusive, podem acabar revendo o preço-alvo. A composição de preço é uma coisa bem mais complicada de ser feita, porém isso aí é um sinal de alerta, né? Tanto que não existe uma recomendação de venda, porém a recomendação na XP está aqui como neutra. Então esses são os principais pontos que acho que o investidor deveria prestar atenção antes de efetuar a compra do ativo. Primeiro, se vai continuar sendo atrativo, provavelmente sim, até porque a taxa de juros ela deve ter algumas altas, porém em algum momento isso vai parar, a gente deve parar em patamares ainda estimulativos. E o segundo ponto é com relação aí ao preço-alvo, que talvez aí, se o investidor tenha apetite para comprar esse tipo de ativo, vale a pena comprar uma posição um pouco menor e aguardar e fazendo o preço médio ao longo do tempo, algum tipo de estratégia para mitigar o risco. E também sempre lembrando, né, pessoal, aquele disclaimerzinho, isso aqui não é uma recomendação de investimento, basicamente aí estamos falando um pouco sobre o case de Taesa, ok? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, e se vocês quiserem ter acesso a relatórios como esse, vocês entram no site da ZAL, zal.com.br, clicam aqui em relatórios grátis, onde vocês vão ser redirecionados para uma página, e nessa página vocês vão poder escolher os principais pontos de interesse de vocês, ok? Só vamos aqui, ó, perfeito. Então, bolsa de valores, renda fixa, fundos de investimento, guia de investimentos ou economia. Vocês clicam aqui em acessar relatórios grátis, e aqui vocês vão receber um pop-upzinho, onde vocês podem botar o nome, e-mail e melhor telefone, e aí vocês escolhem um assunto de interesse. Inclusive está aqui o relatório Top Dividendos XP. Clicando aqui vocês têm acesso a esse conteúdo que nós falamos hoje, ok? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, seguir a gente no canal e assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo. Um forte abraço a todos e bons investimentos!